Vamos continuar a falar da anatomia do pescoço, agora vascularização, inervação, drenagem linfática e os níveis cervicais. Começando pela irrigação arterial do pescoço, quais são aquelas artérias mais importantes para o pescoço, né? A artéria carótida comum é sem dúvida a principal. Ela provém lá do tronco do arco da aorta. O arco da aorta, do lado direito, primeiro vai dar origem ao tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico ele vai dar origem à artéria subclávia direita e à artéria carótida comum direita. A artéria carótida comum esquerda, ela se origina diretamente do arco da aorta. É o segundo grande ramo, né, da aorta. E, em seguida, o arco da aorta vai dar origem à artéria subclávia esquerda. A artéria carótida comum, ela se bifurca em artéria carótida interna e artéria carótida externa. A artéria carótida interna vai seguir cranialmente, entrar lá no canal carotídeo e fazer irrigação encefálica. A artéria carótida externa, ela emite ramos para o pescoço, ramos para a parte externa do crânio, fazendo irrigação da face, dos músculos da face, dos músculos do pescoço, irrigação extracraniana de forma geral. A bifurcação, ali nessa figura, geralmente acontece entre C3 e C5, em 60% dos casos, 65% dos casos. Mas em 40% ela pode acontecer mais alta ou mais baixa do que essa localização, algo que pode ter relevância cirúrgica. Vamos falar dos ramos da carótida externa. De forma didática, esses ramos são separados em 5 principais: ramos anteriores, ramos posteriores, ramos terminais e ramo medial. 4 principais. Começando pelos ramos anteriores, nós temos a artéria tireoide superior, a artéria lingual, a artéria facial. Esses são os ramos anteriores. A artéria tireoide superior, ela possui um ramo que vai infraioide, né, responsável pela musculatura periioide. Ela segue anteriormente com o nome de ramo infraioide da artéria tireoide superior. Logo em seguida, a artéria tireoide superior, ela também emite um ramo que adentra para dentro da laringe, que se chama artéria laríngea superior. Também possui um ramo para o esternocleidomastoide, ajuda na irrigação, e segue para fazer a sua função principal, que é a irrigação da artéria da glândula tireoide propriamente dita. Possui um trajeto anterior a essa glândula, com diversos ramos que ajudam na irrigação dessa glândula. Possui também um ramo cricotireoide, né, que vai anterior à cartilagem tireoide, antes de superiormente à cartilagem cricoide. A artéria lingual também é um dos ramos anteriores. Ela, aqui embaixo, nessa figura, podemos ver a artéria tireoide superior, a artéria lingual, saindo um pouco superiormente, anterior também, se originando da artéria carótida externa, indo num trajeto anterior, emitindo a artéria sublingual, artéria do dorso da língua e a artéria profunda lingual. Todas elas ajudando na irrigação dessa musculatura extrínseca e intrínseca da língua. Como temos uma artéria infraioide, um ramo infraioide, que ele se origina da artéria tireoidiana superior, também temos um ramo supraioide, que se origina da artéria lingual. O último ramo anterior é a artéria facial. A artéria facial se origina anteriormente da artéria carótida externa, faz uma incisura, né? Ela faz uma volta pela mandíbula e
parte anteriormente cranialmente. Dá origem às artérias coronárias, né, que circundam a boca, dentre elas a artéria labial inferior, artéria labial superior. Logo em seguida, dá origem à artéria angular, que sobe cranialmente no dorso, na parte lateral do nariz, né? Passa a se chamar artéria do dorso nasal e artéria troclear. O ramo medial da artéria carótida externa é a artéria faríngea ascendente, é um único ramo que entra medialmente e ele possui várias irrigações interessantes. É uma artéria que sobe cranialmente e medialmente. Ela contribui para a irrigação da musculatura intrínseca e extrínseca da faringe e ela vai terminar lá no sistema auditivo. Seus ramos terminais são a artéria meníngea posterior e a artéria timpânica inferior. São ramos que ajudam na irrigação dessas estruturas. Nessa figura, podemos ver uma comunicação entre o sistema de irrigação interno e externo. Então, aqui temos um ramo anastomótico que compartilha irrigação entre o sistema vértebro-basilar e a artéria faríngea ascendente. Apenas uma curiosidade anatômica. Nesta outra figura, temos diversas variações anatômicas da artéria faríngea ascendente. Partindo para os ramos posteriores, vimos os ramos anteriores, que são a artéria tireoidiana superior, artéria lingual e artéria facial. Vimos o ramo medial, que é a artéria faríngea ascendente. Agora vamos ver os ramos posteriores, que são dois, a artéria occipital e a artéria auricular posterior. A artéria occipital, ela também deriva da artéria carótida externa, como as demais, e ela vai para a parte posterior do crânio, né, ajudando na irrigação da musculatura e também com alguns ramos que adentram o crânio, como vamos ver posteriormente. Possui os ramos occipitais, o ramo descendente, né, todos eles para ajudar nessa irrigação do crânio, né, da calota, da subgália, né, dessa região da pele e musculatura da região posterior. Temos também a artéria auricular posterior, que ela segue logo posteriormente ao conduto auditivo, também ajudando na irrigação dessa musculatura. Aqui temos a figura mais específica, a artéria occipital, né, e a artéria auricular posterior. Interessante que ela possui um ramo parotídeo, que ajuda na irrigação da glândula parótida, e um ramo timpânico posterior. Vocês lembram qual que é o ramo timpânico anterior? É o ramo terminal da artéria faríngea ascendente. Então, nessa figura, voltei um pouco, aqui temos a artéria timpânica inferior. E aqui nós temos a artéria timpânica posterior, proveniente da artéria auricular posterior. Artéria carótida externa, agora vamos ver os ramos terminais. Vimos os anteriores, o medial, os posteriores, agora os ramos terminais, que é na sua terminação propriamente dita, né? São dois principais, a artéria maxilar, que se subdivide em outros ramos da artéria maxilar, e a artéria temporal superficial. A artéria maxilar se subdivide em três partes, parte mandibular, parte pterigóide e parte pterigopalatina. Em azul temos aqui a parte mandibular, em verde a parte pterigóide e em verde mais claro, amarelo, a parte pterigopalatina. Lembre-se que são subdivisões apenas didáticas e várias variações anatômicas podem estar presentes. Começando pela parte mandibular, esta daqui em azul, nós temos alguns ramos importantes. Temos a artéria timpânica anterior. Note que vimos três artérias timpânicas até o momento.
Artéria timpânica posterior, que é ramo da artéria auricular posterior. Artéria timpânica inferior, que é ramo da faringe ascendente. E agora a artéria timpânica anterior, que é ramo da parte mandibular da artéria maxilar. Também temos o ramo alveolar inferior, que vai fazer a irrigação dos processos odontoides aqui da mandíbula. Lá mais distalmente, essa artéria ela vai se exteriorizar no forame mentual aqui e vai ser responsável pela irrigação arterial da pele subcutânea nessa região, né, além da musculatura da face. Além disso, temos também um ramo que desce mais inferiormente em direção àquele músculo que vimos, que é o miloióide, naquele que faz o assoalho da boca, também ajuda nessa composição. E por último temos a artéria auricular profunda. Então são esses os ramos da parte mandibular da artéria maxilar. A parte pterigóidea da artéria maxilar também possui alguns ramos importantes, dentre eles aquele que tem maior relevância clínica é a artéria meníngea média. Quando tem um hematoma, um hematoma peridural, com aquele que eu tenho uma lesão dessa artéria, faz aquela imagem radiológica côncava, ao contrário da convexa, que seria da hemorragia intracraniana. Essa daqui, do hematoma subdural. A artéria maxilar também possui a parte pterigóide. Da parte pterigóide, a artéria que possui maior relevância clínica para nós é a artéria meníngea média. A artéria meníngea média, ela adentra o crânio e ela vai se dividir para irrigar as meninges lá dentro do crânio. Então, um ramo da artéria maxilar que adentra o crânio para irrigar as meninges nessa área. Possui grande relevância clínica porque no trauma, algum impacto mais forte, essa artéria se rompe e pode fazer um hematoma nessa região. Esse hematoma que faz diagnóstico diferencial com hemorragias intracranianas. Por último, temos a parte pterigo-palatina da artéria maxilar. Essa parte pterigo-palatina vão dar ramos terminais dessa artéria maxilar, que são eles artéria palatina descendente, artéria do canal pterigóide, terminando na artéria esfenopalatina, artérias infraorbitais, artérias dentais que vão para os processos odontoides da maxila, artéria alveolar superior, anterior, que vão dar origem a esses processos odontoides, Trazendo para a imagem de cá, conseguimos ver ramos da artéria esfenofalatina. Aqui, ela vai ser responsável pela irrigação da mucosa, das conchas nasais, da cavidade nasal como um todo, que ela possui comunicação também com ramos da artéria carótida interna, por isso pode ter aquele sangramento mais massivo. Por último, vamos falar da artéria temporal superficial. A artéria temporal superficial ela também possui alguns ramos terminais importantes. Possui a artéria cervical transversa, artéria zigomático-orbital, artéria temporal média, artéria frontal, um ramo terminal que vai frontal e um ramo parietal. Todas elas são ramos terminais da artéria carótida externa, certo? Aqui podemos ver uma imagem de dissecção. Temos aqui a artéria e a veia, a artéria temporal superficial emitindo seu ramo frontal. Aqui temos também outra imagem de dissecção que podemos ver a veia facial e aqui mais calibroso, um pouquinho as paredes tortuosos, temos a artéria facial. Artéria carótida interna. A artéria carótida interna ela não emite ramos no pescoço em situações normais.
né? Ela possui três partes. Uma parte cervical, que parte da bifurcação e adentra o canal carótido, né? Uma parte petrosa, que percorre esse canal carótido. Uma parte cavernosa, né? que entra nessa parte cavernosa da artéria, e uma parte cerebral que vai dividir-se nas várias cerebrais que irrigam o cérebro propriamente dito. E aqui temos uma imagem que ilustra uma variação anatômica curiosa, que essa artéria no pescoço, né, ela pode fazer um loop. Esse loop fica logo atrás da amígdala, e esse loop, quando é muito exaltado, ele pode ser responsável por sangramento numa cirurgia, numa amigdalectomia simples, por exemplo. Então, é algo que pode acontecer, né? Uma lesão inadvertida desse loop carotídeo durante uma amigdalectomia. Uma importante correlação clínica também são as áreas de comunicação. Aqui em vermelho e em amarelo podemos ver ramos da artéria carótida externa. Em azul vemos ramos da artéria carótida interna. Então note que essa parte mais central são ramos terminais da artéria carótida interna que se exteriorizam ajudando na irrigação extracraniana. Da mesma forma, caso eu tenha uma obstrução desses ramos da artéria carótida interna, eu posso ter uma comunicação saindo da parte externa, né, da artéria carótida externa, seus ramos terminais, ajudando com a irrigação colateral, mesmo que pobre, para essa região interna, né. Aqui temos mais aprofundado a artéria carótida interna. Ela possui a artéria oftálmica. Essa artéria oftálmica dá origem à artéria etimoidal posterior e à artéria etimoidal anterior, que possuem ramos que possuem anastomoses com a artéria esfenopalatina e formam aquela conhecida área de Kesselbach, que é responsável por sangramento, aquela epistaxe. E de como se forma essa irrigação colateral, né? Eu possuo dois colaterais relatados, né? As artérias colaterais oftálmicas e aquelas anastomoses occipitais. Os oftálmicos, como que funcionam? Considere que eu tenho uma obstrução de uma das artérias cerebrais, né? Eu vou ter a contribuição das artérias de ramos terminais da artéria carótida externa. Então, um caminho seria a artéria carótida externa dá origem à artéria facial dá origem à artéria angular, que segue intracranialmente com a artéria oftálmica e possui comunicação com o sifão carotídeo, ajudando nessa irrigação, né? Outra vertente seria a anastomose occipital, que a artéria carótida externa contribui com a artéria occipital. Essa artéria occipital possui alguns ramos, pequenas artérias meníngeas. Essas artérias meníngeas vão se comunicar com o sistema de irrigação vertebral. Falando também aqui a artéria vertebral. A artéria vertebral ela segue nos processos transversos, né, e ela adentra o crânio formando aquele sistema vértebro-basilar que ajuda na irrigação intracraniana. Temos aqui imagens, uma dissecção anatômica. Do lado de cá temos o sistema venoso, né, a artéria a veia jugular interna. Aqui temos ramos, então essa daqui é a artéria carótida externa. Não temos ramos, a artéria carótida interna vai lá para o canal carotídeo. Temos uma imagem reconstrução por tomografia. Note que temos ramos neste vaso, então a artéria carótida externa. E não temos ramos nesse vaso, aqui temos um bulbo carotídeo bem bonito. Temos a artéria carótida interna entrando dentro do canal carotídeo e aqui se ramificando para a irrigação do cérebro.
Temos também aqui imagens por angiografia. Note que é bem evidente, artéria carótida interna sem ramos no pescoço, artéria carótida externa com ramos no pescoço. Então é fácil identificar mesmo numa imagem de radiografia. Aqui temos a artéria carótida interna sem ramos no pescoço e aqui a artéria carótida externa. Aqui podemos até separar um ramo que desce, aquele que é a artéria tireoidiana superior. Nessa outra figura, a artéria carótida externa, a artéria carótida interna e o bulbo carotídeo. Bulbo carotídeo e artéria carótida externa. Falamos do sistema carotídeo, agora vamos falar da artéria subclávia, que também tem importante relação na irrigação arterial do pescoço. Seus principais ramos aqui vão ser a artéria torácica interna, artéria vertebral, tronco tíreo-cervical e tronco costo-cervical. Né? Artéria subclávia, aqui ela dá origem à artéria vertebral, que vai seguir nos processos transversos e contribuir com o sistema vértebro-basilar para irrigar o sistema nervoso central. O tronco tíreo-cervical. O tronco tíreo-cervical é um ramo da artéria subclávia. Né? Ele, como o próprio nome diz, vai ajudar na irrigação da tireoide com a artéria tireoidiana inferior e na irrigação cervical com alguns ramos. A artéria supraescapular, artéria cervical transversa e artéria cervical ascendentes. Então, o tronco tíreo-cervical dá origem a 4 vasos principais: artéria tireoidiana inferior, artéria supraescapular, artéria transversa, cervical transversa e a artéria cervical ascendente. E também possui algumas comunicações menores que ajudam na irrigação do esôfago, que são os ramos esofágicos. Aqui também podemos aproveitar e ver a artéria torácica interna, que ela adentra o tórax e ajuda na irrigação da musculatura intercostal. E a drenagem venosa do pescoço, como é feita? A drenagem venosa do pescoço ela é um pouco mais variável do que a irrigação arterial. Mesmo assim, possuímos alguns vasos mais importantes para nós. Né? Temos as veias jugulares externas e a jugular anterior. Né? Nessa figura podemos ver 2 veias. Elas se formam por diversas tributárias que vêm da musculatura da face, do tecido subcutâneo, que se agregam, se juntam e formam uma veia comum, né, que são 2 veias jugulares anteriores. Temos também as veias jugulares externas, que são laterais, que também drenam parte occipital, a veia occipital posterior, a veia auricular posterior, comunicam para formar a veia jugular externa, que vai drenar lá para a veia subclávia, no caso. Na veia jugular anterior, também lá para a veia subclávia. Uma parte importante que temos também nessa figura, que é a veia angular, que vai ser uma tributária para a veia facial, né? Que vai se juntar com a veia lingual, com a veia retromandibular e vai formar um tronco, que é um tronco tíreo-linguofacial, que aqui está separado da veia tireoidiana superior, mas geralmente ficam juntos no tronco comum, que é o tronco tíreo-linguofacial, de importância cirúrgica para nós. A veia jugular interna, né? A veia jugular interna, ela recebe como tributárias, né? Ela drena lá da parte daqueles seios intracranianos, né? Os seios que drenam a parte cerebral. E aqui no pescoço ela recebe principais tributárias, que são a veia retromandibular, que pega a veia que drena
a veia temporal superficial, ramos frontais, ramos parietais, tributárias occipitais e também o plexo maxilar, responsável pela drenagem daqueles plexos pterygo-palatinos, né? Temos a veia angular, veia oftálmica superior, a veia facial profunda, que vão dar origem à veia, que vão ser tributárias para a veia facial. A veia facial, veia palatina externa, que vão se juntar, aqui na maioria dos casos se juntam à veia tireoidiana superior e formam aquele tronco que vimos, que é o tronco tireolínguo-facial. Nessa região aqui, em 4 podemos ver a veia retromandibular. Em 7 podemos ver o nervo facial, aqui indo para se adentrando na glândula parótida. Aqui temos visto também juntinho o tronco tireolínguo-facial em 6, né? Nessa região. Aqui temos a veia retromandibular e em 7 temos a veia tireoidiana superior. Em 3 continua aqui sendo tributária no caso e formando a veia jugular interna. Temos outra representação aqui formando o tronco tireolínguo-facial. No caso aqui, linguofacial, que não mostra a veia tireoidiana superior. E temos algumas comunicações importantes. De forma análoga à parte arterial, a veia oftálmica superior também se comunica com o seio cavernoso nessa região, contribuindo com a drenagem que mescla sistema interno com sistema extracraniano. Aqui também temos uma parte de drenagem interna com a externa, aqui externa no caso, a veia retromandibular, contribuindo drenagem com a veia facial. E o sistema de drenagem linfática, como funciona no pescoço? No pescoço, eu tenho um sistema de drenagem linfática que se organiza de forma superficial e profunda, todos eles drenando por uma cadeia que corre junto aos vasos principais, que são a veia jugular interna e o sistema carotídeo, né? Carótida comum e a sua bifurcação. Então, eu tenho gânglios profundos e gânglios superficiais. Dentre eles, alguns importantes são auricular posterior, occipital, os cervicais superficiais e os cervicais profundos, aqui também, cervicais posteriores, supraclaviculares, aqui mais superficiais, pré-auricular, parotídeo, tonsilar, submentual, submandibular, uma série de linfonodos, todos eles drenando para um sistema mais cervical profundo nessa região. Aqui podemos ver umas setas de drenagem, né, de onde que vem. Por exemplo, o sistema de drenagem occipital drena para a parte mais superior da drenagem cervical profunda, mais ou menos aqui em nível 2. Note também, o sistema submentual também vai drenar para a cadeia lateral, né? Sistema acessório também, às vezes direto para o tronco, para cá, para a veia jugular. Então, sistema de drenagem de cadeias linfonodais complexos. Teremos aulas mais para frente, mais específicas. E esses níveis cervicais, quais são eles? Que eu falei um pouco mais posteriormente, né? Temos 7 níveis cervicais principais que organizam a drenagem linfática dessa região. Ou seja, se eu tiver um nódulo cervical suspeito, um gânglio cervical suspeito, eu posso falar sua localização nesses níveis, né? O níveis 1, ele se divide em nível 1A e 1B. Qual que é a delimitação do 1A?
é o ventre anterior do digástrico, a linha mediana e aqui temos a margem inferior do osso hioide. Né? 1B, tenho a carótida interna, aqui no caso o sistema carotídeo, né? Carótida, o ventre anterior do músculo digástrico e a margem da mandíbula, borda da mandíbula. Agora o sistema 2, o 2A e o 2B. Né? O 2A, ele pega da carótida, na carótida aqui externa, margem da mandíbula, borda terminal do músculo externo cleidomastoide e o nível do osso hioide, da margem inferior do hioide. Né? O 2 também se divide em 2A e 2B pelo nervo acessório, né? O espinhal, que é o 11º par. Da margem inferior do osso hioide até a margem inferior da cartilagem cricoide, temos o nível 3. Então, as bordas do nível 3 são margem inferior do hioide, margem inferior da cricoide, artéria carótida comum e a borda posterior do músculo esternocleidomastoide. Nível 4, a margem inferior da cartilagem cricóidea, temos a clavícula e a borda posterior do músculo esternocleidomastoide. Vamos também agora para o nível 5. Nível 5, ele é delimitado pelos grandes músculos, né? Pelo trapézio, pelo esternocleidomastoide e pela clavícula. É um grande triângulo. Nós vimos aquele triângulo na aula passada. Um triângulo cervical posterior, que se divide em 2. Só que agora a divisão é diferente, porque estamos falando de níveis cervicais pensando em linfonodo. Né? Então, nível 5A do nível 5B se diferencia por uma linha imaginária no nível da cartilagem cricoide. Então, nisso eu tenho 5A e 5B. Né? Por último, temos o nível 6, que é anterior, né? Nessa região anterior, tudo que está entre artérias carótida comum de um lado ou de outro. Né? Até a incisura do manúbrio, né? Até o manúbrio. Do manúbrio partindo para trás do manúbrio, posterior ao manúbrio até o mediastino superior, temos o nível 7, que também foi adicionado recentemente como uma área de drenagem. Temos uma tabela aqui publicada no JAMA com todas as delimitações desses níveis cervicais propostas por Thomas Robbins, que você pode consultar posteriormente. Não confundir, porque temos outras divisões cervicais que não têm relação com os níveis linfonodais. Né? Temos essas divisões anatômicas dos espaços cervicais, né, que vimos nos trígonos cervicais, no caso, que vimos na aula anterior, e também temos as zonas cervicais usadas no trauma. As zonas cervicais são divididas no nível da cartilagem cricoide e o ângulo da mandíbula. Então, para cima do ângulo, cranialmente ao ângulo da mandíbula, temos a zona 3. Entre o ângulo da mandíbula e a cartilagem cricoide, temos a zona 2 e abaixo da cartilagem cricoide temos a zona 1. Qual a importância clínica disso? Na zona 2 é um melhor acesso cirúrgico, onde eu tenho mais estruturas. Zonas 3 e 1, onde eu tenho um acesso cirúrgico mais difícil. E por último, vamos falar da inervação do pescoço. A inervação do pescoço ela é uma inervação complexa e vamos falar dos principais nervos cervicais, né, os nervos craniais que inervam essa musculatura. Toda a musculatura da mímica facial é inervada pelo nervo facial, que é o 7º par craniano. O 7º par craniano possui alguns ramos principais, que são 5. Né, ramos temporais, né, os ramos zigomáticos, os ramos bucais, os ramos
marginais, né, que é o nervo marginal da mandíbula, e os ramos cervicais, que vão para o platisma nessa região. Né? Também possuem alguns ramos secundários, que é o ramo por músculo digástrico, né? Lembrando, para o ventre posterior do músculo digástrico, e um ramo posteriormente, aqui do nervo auricular posterior, que inerva musculatura e pele nessa região. Né? Temos aqui uma dissecção mostrando que o nervo facial ele sai lá entre o processo mastoide e o processo estiloide e ele adentra a glândula parótida. Né? E ele se ramifica dentro da glândula parótida, tornando a parodidectomia uma cirurgia desafiadora. O nervo facial, então, está aqui, ele se ramificando, né, naqueles ramos que eu falei anteriormente, e adentrando, como mostra nessa imagem do Netter, dentro da glândula parótida. Então, durante a cirurgia, tem que haver uma dissecção minuciosa dessa região. E aqui uma relação anatômica importante, em 3 temos o músculo digástrico, o ventre posterior digástrico. Em 1 temos a tuba auditiva, né, a cartilagem auditiva. Em 7 temos o nervo facial. Em 4 temos aquela veia retromandibular. E o que eu quero mostrar é essa relação do nervo com a veia retromandibular. Ele passa externamente, lateralmente, a veia retromandibular. Falando um pouco das paralisias, né? Eu tenho o nervo facial e como que eu diferencio uma paralisia facial central ou a paralisia facial periférica, né? O nervo facial, ele, lá no seu gânglio, ele possui o gânglio possui aferências compartilhadas com ambos os lados do cérebro, né, do córtex cerebral. Então, por exemplo, o gânglio da direita, ele recebe contribuição tanto da parte esquerda do cérebro quanto com a parte direita do cérebro. Né? Então, por exemplo, se eu tiver alguma doença, algo que prejudique um ataque isquêmico cerebral do lado direito, eu vou ter uma paralisia central. E essa paralisia central, ela conserva o andar superior da face. O andar superior da face. Eu não vou ter paralisia, eu ainda vou ter a mímica facial superior, porque eu vou ter a contribuição superior proveniente da parte contralateral que não foi afetada pela isquemia. O contrário pode-se dizer se eu tiver uma secção do nervo facial. Se eu tiver uma secção do nervo facial depois que ele já está extracranial, né, eu não vou ter essa contribuição, porque eu vou seccionar todas as fibras, tanto aquelas que vieram da parte direita quanto da parte esquerda do cérebro. Então eu vou ter uma paralisia facial completa, ou seja, uma paralisia facial periférica. O nervo vago é importante também nessa região, é o 10º par craniano. A sua importância principal na parte de cabeça e pescoço está com os laringeus, recorrentes ou não. Né? Os laringeus superiores e os laringeus recorrentes, que ajudam, né, que promovem toda a fonação, toda a movimentação das cordas vocais, possibilitando respiração e fala. Né? Então, se eu tiver uma secção do nervo vago, eu não vou ter essa recorrência, eu vou ter uma paralisia de prega vocal. Se for bilateral, essa paralisia pode ser inclusive fatal, necessitando de traqueostomia definitiva. Né? Então, aqui temos as relações anatômicas. Do lado direito, esse nervo ele recorre por trás da artéria subclávia, e do lado esquerdo, ele recorre por trás daqui do tronco, né, aqui do lado direito do tronco, o tírio do tronco braquiocefálico, e do lado esquerdo ele recorre do arco, ele passa posteriormente ao arco da aorta, partindo no sulco entre o esôfago e a traqueia e adentrando na laringe para contribuir com sua função.
Temos também o nervo acessório que faz a inervação principalmente da musculatura do esternocleidomastoide e do trapézio, né? O acessório é o 11º par craniano e seus núcleos estão na parte cervical, né? Aqui tem o núcleo do nervo acessório que se junta para fazer, se juntam e mandando fibras nervosas para o nervo acessório, que se exterioriza no forame jugular, junto com o nervo vago, e vai fazer a sua inervação, né? Temos correlações anatômicas importantes nessa região. Temos a veia jugular interna nessa região, o nervo acessório, o músculo levantador da escápula, né? E durante o esvaziamento cervical é esvaziado esse nível, que é o nível 2B, e aqui o nível 2A. Lembre que esse nervo separa esses dois níveis, né? Temos o músculo digástrico, seu ventre posterior, e logo medialmente a esse ventre posterior do digástrio, temos esse nervo também, que é o nervo hipoglosso. Então aqui temos dois nervos, o nervo acessório e o nervo hipoglosso. Ainda podemos ver o nervo acessório contribuindo com a irrigação do músculo esternocleidomastoide. Nervo hipoglosso, que é o 12º par craniano, ele passa medialmente ao ventre posterior do músculo digástrico, nessa região. Aqui temos uma dissecção anatômica. Nessa imagem em 2 temos o ventre posterior do músculo digástrico, aqui misturado com aquele estiloide também, o músculo estiloide. Em 3 temos o nervo acessório, ele contribuindo com a irrigação aqui do esternocleidomastoide, né? Em 6 aqui temos o músculo levantador da escápula. Em 11 temos ramos do plexo cervical e em 9 temos o nervo hipoglosso passando medialmente ao músculo digástrico nessa região. Plexo cervical. O plexo cervical ele possui contribuições dos nervos cervicais de C1 até C5. Todos eles se unem e mandam ramos motores e ramos sensitivos. Os ramos sensitivos eles se exteriorizam no pescoço naquele ponto de Erbe que vimos na parte posterior do músculo esternocleidomastoide, superiormente à transição da veia jugular externa nessa região. Então aqui é o ponto nervoso, né, onde eu faço o bloqueio, e esse bloqueio pega todas essas fibras verdes que dão um ótimo bloqueio cervical. Temos também os ramos motores. Os ramos motores vão formar principalmente aqui o nervo frênico, né, de C3 até C5, ramos que vão contribuir para a formação do nervo frênico e permitir a movimentação do diafragma e, consequentemente, a respiração, a ventilação, né? E outros ramos motores importantes são a alça cervical. A alça cervical, que recebe contribuição de C1 e de C2 e C3, que vão formar a alça cervical e fazer a inervação da musculatura pré-tireoidiana nessa região. Algo interessante, o nervo hipoglosso, que vai fazer a movimentação da língua, ele carrega consigo o ramo de C1, que vai contribuir para a inervação do músculo gênio-ióide nessa região. Então, o gênio-ióide é proveniente da inervação do plexo cervical, mas o nervo que caminha junto com o nervo hipoglosso, né, com o par craniano. E temos os nervos cranianos, né, que já falamos, que é o espinhal, né, que é o acessório, e o hipoglosso nessa região, nessa figura demonstrados. Nervo frênico, falamos anteriormente, contribuições de C3 até C5, que permitem a ventilação.
Aqui temos a artéria cervical transversa, né? Aqui veia também cervical. E nessa região, anteriormente ao músculo escaleno anterior, temos em 4 aqui representado pelo nervo frênico. Em 2 temos o escaleno médio e em 1 o escaleno posterior. Note que entre o escaleno posterior, entre o escaleno médio e o escaleno anterior, formamos aquele trígono escaleno junto com a clavícula. Nesse trígono passa o plexo braquial e também a artéria subclávia, que aqui não está representada, mas aqui sim nessa outra figura. Escaleno anterior, escaleno médio, plexo braquial e artéria subclávia. Os nervos cutâneos do pescoço, como vimos na imagem anterior, se exteriorizam naquele ponto de Erbe, onde eu funciono para fazer a irrigação, a infiltração nessa região e fazer a analgesia. Também temos a inervação autonômica. Aqui represento apenas a inervação pela parte simpática. Né? A parte simpática é interessante, que possui um gânglio lá no hipotálamo, que leva lá para o tronco simpático, próximos às vértebras torácicas, que ascende novamente para a parte craniana, né? Aquele gânglio cervical superior, né? O gânglio cervical posterior, que emite ramos que vão adentrar no crânio junto com a artéria carótida interna e vão mandar ramos para a pupila e para a pálpebra superior. Qual a importância desse loop, né, dessa volta anatômica? A importância é a síndrome de Horner, porque se eu tiver uma secção nesse gânglio, uma secção nesse tronco simpático, eu não vou ter essa inervação que ascende novamente para o crânio. Então, consequentemente, eu vou ter ptose, miose e anidrose.